Saudações a todos os alunos do curso técnico em Química. Eu sou o professor Oscar e vou ministrar para vocês a disciplina de Tecnologia de Fabricação. A respeito da minha formação, eu sou graduado em Química pela Universidade Federal do Piauí, tenho um mestrado em Ciências Farmacêuticas, trabalhei na área de desenvolvimento de novos medicamentos e atualmente sou vinculado ao programa de doutorado em Biotecnologia e eu desenvolvo projetos na área de tecnologia farmacêutica. Falando um pouco sobre a nossa disciplina, ela tem o objetivo geral de conhecer os principais fundamentos da tecnologia de fabricação na indústria química e os conteúdos programáticos eles foram organizados em 4 unidades. A primeira unidade nós temos processos tecnológicos da indústria química e a atuação do químico na indústria e condições de trabalho. Na unidade 2, técnicas de elaboração de relatórios profissionais. Unidade 3, tecnologia dos cosméticos e tecnologia das bebidas. E na unidade 4, tecnologia dos produtos agrícolas, dos alimentos e de limpeza e qualidade na indústria química. Hoje vamos dar início à nossa unidade 1 da nossa disciplina de tecnologias de fabricação. E o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer o conceito de processos em operações industriais e dos processos na indústria química, quais são os principais produtos químicos fabricados e utilizados pela indústria química e a importância dos diversos processos químicos para o cotidiano da sociedade. E também conhecer a atuação do químico na indústria e suas condições de trabalho. Bem, primeiramente falando sobre processos. Processo é qualquer operação ou série de operações através das quais um objetivo particular é atingido. Em outras palavras, um processo pode ser definido como um conjunto de operações que causam uma transformação química ou física em uma substância. Processo é qualquer operação ou série de operações através das quais um objetivo particular é atingido. Em outras palavras, um processo ele pode ser definido como sendo um conjunto de operações ou operações que causam uma transformação física ou química em uma substância ou em uma mistura de substâncias. Então, o processo como sendo esse conjunto de operações que provocam transformações químicas ou transformações físicas, ele tem um objetivo a ser cumprido. No caso específico, a gente vai estudar a questão do conceito do processo químico. O processo químico pode ser definido como qualquer operação ou conjunto de operações coordenadas que provocam transformações químicas ou físicas num material ou numa mistura de materiais. O objetivo dos processos químicos é a obtenção de produtos de interesse a partir de matérias-primas selecionadas ou disponíveis para tal. Então, o que podemos perceber é que no caso do processo químico, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade. Então, todas as indústrias químicas, elas possuem vários tipos de processos químicos. E esse processo químico nada mais é do que a transformação de uma matéria-prima, que ela está disponível, em um produto de interesse. Todos os dias, utilizamos materiais fabricados pela indústria química, alimentos, remédios, veículos de transporte, aparelhos de comunicação, roupas, inúmeros objetos de plástico, vários tipos de tinta e etc. Então, essa é a importância da indústria química para a sociedade. É a transformação da matéria-prima em objetos de utilidade. Então, essa é a importância da indústria química para a sociedade, onde eu vou partir de uma matéria-prima extraída da natureza que não pode ser utilizada daquela forma e vou transformá-la através de um processo químico em um produto de interesse que vai ser utilizado por muitas pessoas. Embora a maioria dos processos sejam reações químicas ou bioquímicas, em alguns processos ocorrem apenas transformações físicas da matéria. Como é o caso das indústrias petroquímicas, onde o petróleo ele é extraído
e através do processo de destilação fracionada vai ser obtido vários produtos derivados do mesmo. Na realidade, a indústria química faz as transformações de substâncias em escala industrial, transformando as substâncias que se encontram na natureza e que não podem ser usadas diretamente em umas substâncias com características desejadas. Bem, então essa é a grande importância da indústria química, é conseguir produzir em larga escala esses materiais de interesse, esses objetos de interesse, a partir da matéria-prima que ela não pode ser utilizada. Utilizando uma linguagem mais técnica, praticamente todo processo químico é representado por um desenho esquemático chamado fluxograma. Geralmente eles apresentam o melhor método de esquematização dos diversos processos químicos efetuados na indústria. São utilizados blocos, símbolos que representam unidade de processo, no caso reatores, destiladores, evaporadores, e as linhas que indicam o caminho do fluxo das matérias-primas, dos reagentes e produtos. Então, o fluxograma nada mais é do que essa representação do processo químico. Aí na ilustração vocês podem perceber o fluxograma da fabricação da cerveja, onde eu vou ter a representação de todo o processo químico para a produção desse material, né? Para a produção deste produto. Então, ele vai mostrar desde a entrada da matéria-prima até o produto final a ser consumido. Agora nós vamos falar um pouco sobre a indústria química no Brasil. A indústria química no Brasil começou a ser implantada em grande escala na década de 70, com a montagem do Parque Petroquímico Brasileiro, procurando proteger o mercado interno. Visou a substituição de importações e derivados petroquímicos que ocorriam de forma massiva naquela época. A indústria química ela é uma das mais importantes e dinâmicos setores da economia brasileira. Estima-se que em 2008 a participação do setor no PIB atingiu 3,1%. Bem, então, devido a essa demanda de produtos petroquímicos, houve a necessidade no nosso país da implementação da indústria química no Brasil. Então, a indústria petroquímica é uma das mais importantes no nosso país. E a partir de investimentos nessa indústria, hoje o nosso país consegue produzir vários produtos derivados do petróleo e, de certa forma, ocasionando uma diminuição de importações desses produtos de interesse. Observe que a maioria das indústrias químicas no Brasil está na região sul e sudeste do país. O estado de São Paulo possui o maior número de fábricas, cerca de 600, de produtos químicos instalados. Esse fato ele pode ser explicado da maior quantidade de indústrias químicas na região sul e sudeste, principalmente porque essas indústrias elas são instaladas, primeiramente, em um local que tenha disponibilidade de matéria-prima, segundo, próximo a centros comerciais, onde vai facilitar a distribuição desse produto, onde tenha uma estrutura favorável ao escoamento dessa produção, que facilite a exportação. Por isso, na região sul e sudeste, eles possuem a maior quantidade, né, o maior número de indústrias químicas. Então, falamos um pouco sobre a indústria química no Brasil. Agora vamos falar sobre a atuação do profissional da química. O profissional da química serve à humanidade por meio da pesquisa, do desenvolvimento de novos processos e produtos. Está capacitado para atuar em vários tipos de indústria que for capaz de listar, no desenvolvimento de produtos de consumo obtidos por processos industriais, como o papel, as bebidas, os fertilizantes, cosméticos, medicamentos, dentre outros. Os profissionais da área da química podem trabalhar em praticamente todos os tipos de indústria, porque toda a indústria ela vai partir de uma matéria-prima para a obtenção de um produto. E então essa matéria-prima ela é constituída de elementos
e de substâncias químicas, então dessa forma sempre vai haver uma necessidade de um profissional dessa área para estar acompanhando os processos envolvidos nesses tipos de indústria. Bem, o Conselho Regional de Química da 4ª Região, ele elenca algumas das principais atividades que os profissionais da química em geral, eles podem vir a desenvolver. As principais são projetos, planejamento e controle de produção, desenvolvimento de produtos, operações e controle de processos químicos, saneamento básico, tratamento de resíduos industriais, segurança, gestão de meio ambiente. Em alguns casos específicos, pode trabalhar com vendas, assistência técnica, planejamento industrial e direção de empresas. De acordo com o Conselho Federal de Química, na sua normativa número 36, traz uma série de atribuições que são voltadas aos profissionais das mais diversas áreas da química. No artigo 1º, está designado para o efeito do exercício profissional, correspondente às diferentes modalidades de profissionais da química. Então, o Conselho Regional de Química, ele também elenca as principais atividades que os profissionais, de modo geral, da área da química, eles podem desenvolver. Então, são várias atribuições que vai desde direção, supervisão, programação, coordenação, orientação e responsabilidade técnica no âmbito das suas atribuições respectivas, até condução de equipes de instalação, montagem, manutenção. Bem, como falamos um pouco sobre a atuação do profissional da área da química, agora vamos também abordar sobre as condições de trabalho deste profissional. Os trabalhadores em geral, incluindo os próprios químicos, podem se acidentar, adoecer e mesmo morrer durante o trabalho, no trajeto do trabalho e por causa do trabalho. Todos ficam expostos a essa possibilidade ao longo dos anos de atividade, enquanto trabalham ou mesmo depois que se aposentam, uma vez que alguma doença somente se manifesta ao longo prazo. Todas as profissões, elas possuem risco. Os profissionais da química também não são diferentes. Para evitar os principais riscos da profissão, nada melhor do que conhecê-los a fundo para poder evitar. Então, nós vamos elencar agora os principais riscos que os profissionais da química eles estão sujeitos. Apesar de serem bastante numerosos os riscos para esses profissionais, a gente elencou aqui só os 3 principais, que são choques e descargas elétricas, risco de contaminação química e risco biológico. Nos choques e descargas elétricas, como as indústrias químicas trabalham com vários maquinários e alguns deles utilizam eletricidade, necessitam de uma alta voltagem para funcionar. Então aí a gente vai ter um equipamento em potencial risco de provocar um acidente para os profissionais mais despreparados ou desavisados. O risco de contaminação química é um dos mais difíceis de detectar e mais difíceis de conter também. E uma indústria química, no seu ambiente por si só, você já vai ter alguns contaminantes, como a própria poeira, ruídos. E em alguns casos extremos, eu vou ter um ambiente altamente saturado por gases, várias substâncias nocivas, patológicas, que possam vir contribuir a desenvolver uma doença mais grave no futuro. O risco biológico, ele também é um risco muito complicado de se conter, principalmente nas indústrias de alimento, indústrias farmacêuticas, indústrias que trabalham com a matéria-prima vegetal e matéria-prima animal. Os futuros profissionais da indústria química devem estar preparados para lidar com os mais difíceis tipos de agentes químicos, físicos e biológicos. Então, todos os profissionais da química sempre vão estar expostos aos mais diversos tipos de risco no seu ambiente de trabalho. Então, nada melhor do que conhecê-los a fundo para evitar qualquer dano maior.
Bem, por hoje é só a nossa aula, então acessem as atividades e os fóruns na plataforma e tirem dúvida com os tutores e até a próxima aula.